Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, com o apoio de APA Móveis, Amazon Modelismo, Casa de Vó e Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Aguardamos você! Bom dia a todos. Hoje estamos aqui apresentando o programa Educação em Foco. Estamos com o nosso apresentador oficial, Jairo, adoentado, e ele não pôde comparecer ao nosso programa hoje. Mas hoje eu tenho a grata satisfação de intermediar essa conversa e exatamente com uma pessoa que tem muito a ver com a educação, está focado na educação e a propósito do programa Educação em Foco. Nós estamos conversando hoje com um grande amigo e que vai nos esclarecer algumas curiosidades muito fortes num programa que foi desenvolvido por ele e que realmente a cidade de Manaus precisa conhecer mais e as pessoas precisam se inteirar mais de um programa que deu certo e que está beneficiando hoje uma quantidade muito grande de pessoas dentro das universidades na capital amazonense. Então, eu tenho aqui a grata satisfação de receber um amigo que conheci há pouco tempo, mas que parece que temos uma convivência já de longas datas, e em conversas paralelas eu conheci a história, que é muito bonita, do Rony Siqueira, o meu parceiro aqui do lado, que é biólogo, é agrônomo e é especializado em educação de jovens e adultos. E esteve diante da sala de aula durante 12 anos, consultor de projetos na área de educação, e também presidente do Bolsa Universidade. Bom dia, Rony. É um prazer estar hoje aqui conversando com você. Obrigado, meu amigo. É muito bom te rever aqui. E esse resumo que você fez, né, do que eu tenho vivido na educação, você está falando alguns itens ali, embora não haja tanta experiência nossa, mas você citou alguns pontos importantes, né, da minha formação e do que eu tive a honra de estar à frente como Bolsa Universidade. E hoje a nossa ação é uma ação privada. Nós começamos no poder público, dando, enfim, todas as características, fazendo a construção técnica do Bolsa Universidade, como você bem disse, e mais na frente foi preciso dar um novo passo. Espero que a gente possa falar hoje sobre o programa Educações e contar para a cidade quais são os caminhos, né, que Educações vem levando à população e os indicadores que nós temos atingido. Bom, eu gostaria de começar esse programa, primeiro assim, abrindo a sessão dizendo como surgiu o envolvimento nos processos educacionais. Como foi que você começou a história de se envolver com esses projetos educacionais? Como é que foi o início de tudo isso? Assim, eu preciso... Para te contar essa história, eu preciso lembrar lá da Aparecida. Eu sou nascido ali, Mauro, na Santa Casa de Misericórdia, criado ali no bairro de Aparecida. Então, a vida toda trabalhando naquela área, né? E eu fui muito incentivado na época das feiras de ciências pela professora Marta Falcão e outros pesquisadores do INPA, na época em que as crianças, né, os jovens, trabalhavam com projetos de pesquisa, com a Ciranda da Ciência, aquelas ações todas, e aí o estudante desenvolvia um projeto para que ele pudesse apresentar e depois concorrer e de repente chegar até nível nacional. Então, Manaus já vinha tentando, o Amazonas vinha tentando, todos os estados do Brasil tentavam ter essa premiação. E final da década de 80, começo da década de 90, a gente conseguiu ter essa abrangência maior, ter premiações a nível nacional. Nós conseguimos primeiro lugar a nível de Brasil, né, medalha de ouro. Isso foi um marco para a educação amazonense. E dali por diante, Mauro, novos sonhos surgiram. Não era mais só viajar, porque eu nunca tinha viajado. Não era mais viajar para São Paulo, apresentar um projeto de pesquisa como aparecia na TV. Dali outros sonhos surgiram. Eu precisei me formar como professor, ir para a sala de aula. Passei 12 anos em sala de aula, como você contou,
E depois, junto com a base, com os professores, alguns outros sonhos foram nascendo. E alguns deles, graças a Deus, nós já conseguimos realizar, que eu acho que a gente vai poder falar hoje aqui. A gente sabe que no Brasil existe uma carência muito forte de professores. A gente sabe que as salas de aula, às vezes, elas são abandonadas exatamente porque a quantidade de professores que conseguem galgar um mestrado, um doutorado, muitas vezes eles são aproveitados no trabalho de pesquisa e muitas vezes são aproveitados em um centro de formação de professores. E nós sabemos que a experiência desse professor é muito importante do ponto de vista de formação também. Tá. Formação, por quê? Porque ele tem uma graduação e tem elementos suficientes para desenvolver um trabalho mais apreciado, um trabalho que seja mais específico dentro de uma sala de aula. E a gente sabe que as condições que se dão hoje de estrutura para o professor mais graduado numa sala de aula, nas escolas e até mesmo o incentivo salarial não é suficiente para fazer com que ele tenha aquilo como um propósito de desenvolver suas atividades. Apesar de que nós sabemos que a maioria dos professores desse país faz tudo mais pelo coração, pelo amor, fazendo inclusive da sua profissão uma religião. E sabemos que eles fazem isso com um compromisso próprio deles, independente de quanto que eles ganham. E a minha pergunta para você é exatamente essa. Por que você não abraçou a questão de pesquisador, se você sente falta da docência, e por que você hoje, como consultor, não está dentro de uma sala de aula, podendo colocar muito mais da sua capacidade de formação profissional e de formação também didática, e como é que isso estabelece esse seu vínculo com a educação? Claro, Mauro, assim, foram 12 anos, né, dentro de sala de aula e eu hoje posso te dizer que as lembranças desse trabalho de docência são as melhores possíveis, né? A formação, os amigos que nós fizemos esses anos todos, mas o trabalho dentro da sala de aula já não me rendia aquela satisfação, embora eu tivesse, claro, um prazer enorme de lecionar, as transformações necessárias eu não conseguia fazer apenas no ambiente escolar, não é? Foram muitas escolas, sabe? Zona Norte, Leste, cheguei a trabalhar com a fundação de algumas escolas, carregar cadeira para essas escolas, né? E isso para nós assim traz lembranças muito importantes. Mas era preciso dar um outro passo, né? Quando eu me envolvia em causas coletivas, causas dos professores, causas dos sindicatos, e chegou um momento em que eu não conseguia mais conviver apenas naquele ambiente. Era preciso dar um novo passo, era preciso fazer esse sacrifício de deixar aquilo que me satisfazia no dia a dia, de estar com o estudante, desenvolver projetos de pesquisa, mudar a vida de um adulto que não estudava há 20, 30 anos, porque a minha especialidade é essa, né? Trabalhar com educação de jovens e adultos, aqueles estudantes que já passaram conosco, tantos, centenas, milhares que desenvolveram projetos conosco. Chegou um momento em que precisava dar esse outro passo. Chegou um momento em que eu enxerguei que era preciso ações mais abrangentes. A decisão foi difícil, não é? Então, havia um sonho de ser gestor público, havia um sonho de poder mudar a vida dessas pessoas em maior quantidade. E ele acabou se realizando. Rony, você esteve à frente da criação do Bolsa Universidade. Podia explicar para Manaus como é que tudo começou e como esse programa se desenvolve dentro da cidade de Manaus? Muito bem, Mauro. Assim, o Bolsa Universidade foi realmente assim, um marco, né, para mim como profissional, para os companheiros que me acompanharam nesse trabalho. Início de 2009, nós identificamos que existia uma gama de projetos, de conceitos que poderiam ser desenvolvidos e que, por força de legislação, ainda não tinham sido desenvolvidos, né? A nível de governo federal, já havia o ProUni, então não iria se reinventar a roda, fazer uma solução local e vamos fazer algo. Não, nós precisávamos de uma solução a nível de município, que isso não é comum no Brasil, né?
era a única solução, era em Manaus, criada em 2009 por nós, e a nossa gestão o que fez? Identificou quais eram os passos a serem dados para que uma solução a nível nacional como o ProUni pudesse ser reeditada a nível municipal. Transformou-se o débito daquelas faculdades, aquele que se chama de dívida podre, né, o débito com o erário, em bolsas de estudo. Então isso foi excelente, porque já se havia tentado várias estratégias de refinanciamento com essas instituições sem sucesso. Ocorreu que o nosso trabalho de relacionamento, de convencimento desses mantenedores, inclusive na questão da responsabilidade social, do balanço social, trouxe uma unidade. A grande maioria dessas instituições privadas abraçou a causa, entendeu que era melhor para Manaus, era melhor para as empresas, que fosse feito o Bolsa Universidade nos moldes que eu, graças a Deus, tive a honra de estar desde o primeiro momento, desenvolvendo, desenhando, e foi um sucesso. Deixamos a gestão no final de 2012 com mais de 53 mil bolsistas. Esse é o número que nós temos aí, mais de 53 mil bolsistas. E deixar foi um passo difícil, porque você desenvolve e às vezes como gestor público, né, doa a sua vida, aquilo se torna parte de você. Você tem que saber que aquilo não é seu, que aquilo é da população e que em determinado momento outras pessoas vão cuidar e graças a Deus o programa continua bem. Eu espero, desejo aos companheiros que ficaram, aos novos gestores, todo sucesso. Mas eu tinha uma decisão a tomar, depois que deixei a Prefeitura de Manaus. Parar com o que eu havia iniciado, ou eu poderia, Mauro, dar novos passos, poderia continuar. Eu decidi pela expansão. Em vez de bolsas de estudo só para graduação, nós criamos o Educações, que é um programa privado que agora concede bolsas para as crianças desde 3 anos de idade até a pós-graduação, passando por idiomas, educação profissional, cursos livres, né? Enfim, aquilo que a gente entende como um curso, como formação, como inclusão educacional, esse programa tem desenvolvido na cidade de Manaus. Do seu ponto de vista prático, para a população entender. Então, uma universidade, por exemplo, tem uma sala com 50 vagas para um determinado curso. Por exemplo, curso de Direito. Ok. E ela só consegue fazer a matrícula de 30 alunos dentro daquela sala. Perfeito. Ficam, portanto, 20 vagas para completar aquela sala. Se ela tem uma dívida tributária, fiscal, ela negocia 50% daquela vaga para a pessoa que queira cursar a universidade. Ou seja, a empresa paga, ou a pessoa paga 50% e a universidade arca com mais 50%, do seu ponto de vista prático. Na verdade, sim, fazer uma distinção. Uma coisa é a bolsa de estudo que tem no poder público, que nós participamos dessa criação, a outra é o que se desenvolve hoje, né, o que eu estou à frente, que é o Educações, que é privado. Na prefeitura, é a troca por tributos. É uma situação onde a instituição, em vez de recolher esses impostos ao município, ela concede bolsas de estudo. Ela tem uma dívida fiscal. Exatamente. Aí ela concede a bolsa, né, a título de compensação. Essa é uma situação. O nosso trabalho, que é desenvolvido hoje, privado, o Educações, ele conta com o apoio financeiro das instituições. São as instituições educacionais que fazem essa remuneração ao programa, que é um grupo de colaboradores que se especializou, um grupo que se especializou no acompanhamento do estudante. Era tão importante quanto você acompanhar o bolsista do que só conceder o benefício. Foi o que nós fizemos. Uma estrutura que hoje cuida desse bolsista, que trabalha com a empregabilidade, que trabalha para que ele também mantenha-se adimplente com aquela parcela que lhe cabe, que é os 50%. Isso é importante para as instituições e nós já ultrapassamos 10 mil pessoas, 10 mil beneficiários. É um modelo que muito em breve estaremos levando para todo o país, isso já está sendo trabalhado. Então, outros estados do país vão estar participando do Educações. É uma solução que eu brinco, né, Mauro? Tipicamente Baré, né? Uma solução nossa, que está saindo do Amazonas, está fazendo o caminho inverso, porque geralmente vem de fora as soluções. E nós temos a honra de dizer que o nosso trabalho aqui no Amazonas foi sucesso no poder público, é sucesso agora na iniciativa privada, e ele sai do Amazonas agora. O Amazonas vai mostrar, né, nesse sucesso que o programa tem para o país, com esse trabalho de acompanhamento e de inclusão educacional.
É importante a população de Manaus entender, do Amazonas entender esses aspectos de criação, de soluções da nossa terra e que muitas vezes não são sequer lembrados. A gente costuma dizer, santo de casa não faz milagre. E a gente sabe que isso realmente às vezes coloca determinadas soluções que aqui foram feitas dentro de um esquecimento e muitas vezes nossos projetos são roubados. Exatamente a palavra é essa. São roubados por pessoas que vêm de fora e conseguem implantar, ser visibilizados, ser creditados em outros estados e até mesmo em outros países. Então, nós queremos aqui dar uma pausa no programa e voltamos já já. Eu gostaria de fazer outras perguntas ao meu amigo Rony Siqueira. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, apresentando o programa Educação em Foco. Hoje eu estou aqui fazendo o papel do Jairo, né, nosso apresentador oficial, e estamos aqui também com o oferecimento desse programa da APA Móveis, onde nós temos ali toda a facilidade de móveis e eletrodomésticos para os professores com promoções especiais. Também com o aeromodelismo, que também está patrocinando esse programa Educação em Foco. A COT, que é o Centro de Ortopedia e Traumatologia, e a Casa de Vó. Nós temos esse patrocínio desse projeto, que essas pessoas estão realmente acreditando nesse nosso projeto, onde nós estamos levando toda a informação possível e necessária para o esclarecimento da população sobre educação, saúde e qualquer outro assunto que seja de interesse público. Nós estamos hoje aqui conversando com Rony Siqueira, ele que é biólogo, agrônomo, ele que é uma pessoa especializada em educação de jovens e adultos e também é presidente do programa do Bolsa Universidade. E nós estamos conversando hoje exatamente sobre Bolsa Universidade, colocando os dois focos. O Bolsa Universidade criado pelo setor público e também o Bolsa Universidade agora, com o Rony à frente no setor privado, a iniciativa privada. Então, eu gostaria, novamente, de intensificar esse esclarecimento à população, porque hoje esse programa já beneficiou mais de 53 mil estudantes que fizeram o ensino superior, e muitos deles já são hoje formados na área de Direito, na área de Medicina, em outras faculdades, e esse programa é um programa que se amplia a cada dia, e agora saindo do foco público para a iniciativa privada, onde nós temos empresas que acreditam que esse programa pode realmente beneficiar muita a formação de profissionais que a nossa cidade precisa. Hoje nós temos uma carência muito forte de técnicos dentro das áreas empresariais e nós precisamos fazer essa formação profissional o quanto antes e o mais rápido possível. Então eu gostaria de voltar novamente a pergunta ao Rony Siqueira, para que ele esclarecesse a quem deve se procurar para esse programa, como é que se entende a formação desse programa, qual é a iniciativa, quem é que se deve procurar, onde é a sede, o endereço, fazer esses esclarecimentos à população. Muito bem, Mauro.
Então, o Educações foi criado, claro, inspirado pelo que nós fizemos no poder público, no Bolsa Universidade, e hoje atuando no setor privado. O Educações já tem 1 ano, né? E parece pouco tempo, mas muito já se caminhou, já foram mais de 10 mil beneficiários. E quem pode concorrer? Aquele estudante que tem uma renda familiar, Mauro, que não exceda 3 salários mínimos de renda familiar per capita. Vamos lá, uma família que tem 4 membros e a renda total R$2.000 vai dividir por 4. E aí você tem a renda de R$500, a renda familiar per capita. Essa conta simples que se faz. A partir deste critério de não ultrapassar esse limite, o estudante pode concorrer neste programa, que é uma ação privada, mas tem uma conotação muito forte de inclusão educacional, né? E por isso nós também decidimos avaliar o mérito. Então esse estudante tem a nota no exame de admissão lá da instituição e nós fazemos todo um cruzamento de informações para que os estudantes que têm o melhor desempenho sejam melhor classificados. A partir daí, nós temos todas as modalidades que você possa imaginar dentro desta ação. As crianças que têm, a partir de 3 anos, do infantil 1, e vão todo o ensino fundamental e o ensino médio, compondo a educação básica, podem participar. Esse foi um grande passo nosso, uma ação diferenciada, que não existe, você não encontra isso facilmente no país, uma ação pioneira, que agora Manaus passa a fazer como Educações, que é uma ação privada. Então, isso é importante que sirva de inspiração para outros empresários, né, que se dediquem a essas ações, porque fazer inclusão educacional, trabalhar com ação social, não precisa ser algo só de uma fundação, só de um instituto. O empresário que tem essa visão de negócio, que quer desenvolver, gerar empregos e gerar desenvolvimento, pode fazer. Sabe, Mauro, para nós foi uma surpresa esse sucesso. Nós fizemos, né, meio que no instinto de fazer o bem. Mas hoje, a nível empresarial, há um crescimento muito positivo, estrutural, né? Nós já temos hoje 30 colaboradores, os estudantes estão tendo um atendimento especializado, psicólogo, assistente social. Então é uma energia muito positiva e isso realmente tem mudado o perfil desses estudantes que estão entrando. Porque, veja bem, algumas ações públicas concedem benefícios de qualquer ordem, seja uma bolsa de estudo para graduação, qualquer ordem. Mas é importante também nós pensarmos que o estudante precisa ser acompanhado. Não é só ele receber o benefício, ele precisa ser acompanhado mensalmente, é preciso ser feito uma ação onde ele se motive, inclusive, de receber as perguntas que eles sempre têm, para que não possam desistir. Receber dele os anseios para que possa ser resolvido e ele possa permanecer. O Educações trabalha nessa linha de manutenção do bolsista e acompanhamento dele. Eu comparo isso, guardado as suas devidas proporções, ao transplante de órgãos. Você cede ao doador, cede o seu órgão a uma pessoa que está precisando e dá a essa pessoa novamente a chance de viver. Quando um empresário ele dá a chance de um aluno se formar pagando menos do que o até mesmo estabelecido por lei, ou fazendo com que ele tenha condição de se erguer educacionalmente na sua formação, dá a ele a chance de ter uma inclusão social, dá a ele a chance de ter um salário, dá a ele a chance de disputar o mercado de trabalho, dá a ele a chance de ter e condições de fazer com que a sua família tenha melhores condições de vida pela sua própria formação profissional. Então, a importância do programa é fundamental na vida das pessoas. Você dá a oportunidade de formar uma pessoa hoje a um curso superior num país que tem o mínimo de formação em cursos superiores, e essa grade, você sabe que ela só aumentou dentro do país por causa da rede privada, por causa das escolas particulares, das universidades particulares, porque o poder público ele ainda não colocou dentro da demanda brasileira quantidade de universidades suficientes para atender. Muito pelo contrário, você está vendo aí a crise no Rio de Janeiro, fechando universidades que poderiam estar absorvendo este tipo de programa, fazendo com que os empresários
eles realmente tivessem a sua participação social dentro dessa demanda aqui que hoje é exprimida dentro do nosso país. Hoje, Mauro, já virou aqui a nossa conversa, já virou, né, um bom bate-papo de educadores. Eu fico muito feliz de estar vivendo isso aqui com você, porque essa nossa conversa, ela é mais do que uma entrevista. Essa nossa conversa, eu acho que é a expressão do nosso sentimento como educadores, né? Então, veja, cerca de 70%, 75% da educação superior do Brasil é oriunda das instituições privadas. A formação desses universitários. Como não dar valor a essas empresas? Meu amigo, então, a minha natureza, e eu agradeço muito o seu convite de estar aqui expressando essa nossa história, que não é tão grande, mas graças a Deus a gente já tem alguns feitos assim que nos orgulham muito, né, de ter participado. E como a criação de educações é a junção desse conceito que nós temos, de inclusão educacional e de também valorizar o empresário. Porque os mantenedores precisam ser respeitados em todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal, precisam ter um carinho especial pelo mantenedor de instituição privada. Porque, veja, é de uma ordem muito grande, o percentual é muito grande da responsabilidade desses mantenedores com a formação. Inclusive, eu poderia voltar aqui às ações de inclusão que fizemos no poder público, Mauro, que estabeleciam grandes quantidades de inclusão de professores, de formação de professores. Manaus se tornou uma das capitais que mais forma professores por conta do que nós fizemos no poder público, que nós chamamos de Bolsa Universidade, na gestão do prefeito Amazonino Mendes. O que ocorreu? Os turnos matutino e vespertino, outrora ociosos. Quando da criação do programa, as mulheres adultas, Mauro, passaram a acreditar que era possível estudar. Até porque à noite para elas ficaria mais perigoso. Então, começaram a estudar de manhã, à tarde, mulheres de 30, 40, 50 anos. Eu precisaria aqui para você os números, porque eu trabalho muito com esses números. Cerca de 58% dessas pessoas, bolsistas, tinham entre 30 e 69 anos. Em regra, mais de 70, 72% era o grupo composto de mulheres adultas que passaram a ter um novo horizonte. Elas cuidaram dos esposos, dos filhos e passaram até a ficar mais bonitas, porque elas se cuidavam mais, elas tinham resgatado a sua autoestima, e eu estou falando aqui de fatos, porque elas passaram a fazer os trabalhos de aula, a sair, a interagir, uma inclusão de todos os aspectos. Esse é um patrimônio que Manaus tem, que certamente está sendo protegido e deve ser cada vez mais protegido. Então, a minha contribuição foi essa. E agora, no setor privado, estamos fazendo um trabalho ainda com maior abrangência, com outros níveis educacionais, que fico muito feliz de você oportunizar que eu conte, né, para a população. Ronde Siqueira, eu gostaria de deixar uma pergunta para o terceiro bloco. Uma pergunta que foi feita por uma telespectadora. E eu vou ler a pergunta ipsilitre do que ela mencionou. Ela diz o seguinte: na sua opinião, a que se atribui tão baixos indicadores educacionais no país, em especial no Amazonas, e que efeitos podem gerar à nossa população? Vou deixar essa pergunta no ar para ele responder após o nosso intervalo.
Estamos de volta com o programa Educação em Foco e hoje, mais uma vez, agradecendo a participação de Rony Siqueira, que esteve à frente do Bolsa Universidade, quando então funcionário da Prefeitura de Manaus. E hoje desenvolve um projeto paralelo, semelhante com uma abrangência maior, que é um programa de educação, é um programa de educações, onde a abrangência não é só da universidade, mas atendendo também as crianças desde do pré-escolar até a universidade. E esse programa é um oferecimento da APA Móveis, onde vocês podem encontrar todos os móveis eletrodomésticos e com preços com desconto para todos os professores da rede municipal, estadual, da universidade. Basta que você se identifique com o professor e dizer que ouviu o programa Educação em Foco. E eles estão dando 10% de desconto em qualquer móvel e 5% de desconto nos eletrônicos para qualquer professor da rede estadual, municipal e universidade. Qualquer professor da nossa cidade de Manaus, do nosso estado. E também queremos agradecer a Casa de Vó, queremos agradecer também a COT, Centro de Ortopedia e Traumatologia, como também agradecer o aeromodelismo. Quero dizer para vocês também que nós estamos aqui atendendo as pautas de sugestão no nosso e-mail, que está aqui no rodapé da tela. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer ao programa, sugestão de pauta, os convidados, estamos aqui abertos para receber professores, receber pesquisadores, médicos, qualquer pessoa que tenha um trabalho ou que queira desenvolver um tema de interesse social, um tema de interesse educativo para a nossa população, no sentido de orientar, construir e também identificar os nossos problemas que afetam, sobretudo, a cidade de Manaus e o nosso estado como um todo. E nós continuamos aqui, vamos repetir a pergunta que foi feita por uma telespectadora, para que o nosso convidado responda. Na sua opinião, a que se atribui tão baixos indicadores educacionais no país, em especial no Amazonas, e que efeitos podem gerar a nossa população? Por favor, Rony. Muito bem. Mauro, eu vivo de educação, né? Há muitos anos me dedico à inclusão educacional, com programas de bolsas de estudo, também em sala de aula, né? Então, desde que recebi meu primeiro salário, sempre vivendo de educação. Então, aqui no estado, que é onde eu posso falar melhor, durante muito tempo eu acompanhei professores em sala de aula, esse tema é muito polêmico, mas não fujo da discussão, professores que não estavam, de repente, com aquela formação específica. Por que isso ocorre? Então, as políticas, os concursos, estão dentro dessa discussão como o cerne da questão. Porque, às vezes, você tem, no país todo, vamos aumentar aí essa abrangência, professores que, às vezes, recebem carga horária que não são da sua competência. Infelizmente, em alguns momentos, os estudantes até podem ouvir: olha, eu estou aqui com essa disciplina, mas não é a minha área, coisa do tipo. Gestão, meu amigo. Eu tive a honra de trabalhar ao seu lado, sei do desafio que você encontrou e o quanto você fez para a educação desse estado, em especial do município, evoluir com gestão. Então, o problema são os gestores, o problema são as políticas, os projetos, as ideias. E se os estudantes não têm, de repente, o incentivo dos seus educadores quanto a questionar esse câncer que é um professor entrar na sala de aula sem ter a determinada formação para aquela disciplina. Este é o câncer, esse é o grande problema, é o grande mal da formação dos nossos estudantes. Então, se eu tivesse hoje, eu busco muito para ter, sabe, Mauro, diariamente, mas se eu tivesse hoje a condição de resolver algo, seria exatamente isso. Não permitir, em hipótese alguma, que um educador entre para fazer um trabalho ao qual ele não foi preparado para isso. Muitas vezes não é nem culpa desse professor, às vezes é a alternativa que ele tem ou é a indicação que ele recebe de uma gestão superior. Então, eu atribuo esse problema e acho que
a gente acaba tendo uma formação dos estudantes sem um estudante sem ser crítico. Aquele típico estudante, de repente, que pode estar num movimento social sem saber por quê nem para quê. Então, eu sou da época, eu fui formado na Escola Nossa Senhora Aparecida, nós tínhamos grêmio estudantil, você está entendendo? Nós fazíamos discussões, né? Então, nós tínhamos toda uma ação de pensar a escola. Era uma força de discussão dentro da escola. Tive também, dentro da Universidade, na Universidade do Amazonas, né, isso, oriundo da UA ainda, a honra de presidir o diretório acadêmico também. Então, participando, construindo. Bom, enfim, essa é a minha visão, é o meu sentimento. Acho que quando a gente tem um trabalho, Mauro, o profissional ele precisa estar focado com aquilo que ele se qualificou, né? Se entregar àquele trabalho. Então, se nós tivermos essa formação de consciência do gestor, ele não permitir esse tipo de vamos dizer assim, de improvisos, isso certamente mudará todo o perfil. E acho que a formação de professores, relembrando o exemplo do outro bloco que nós falamos, no poder público nós tivemos essa condição de privilegiar a entrada de estudantes para cursos de licenciatura, enfim, letras, os pedagogos, enfim. Esse é o caminho. Proteger a formação do professor, dando a esse estudante que quer cursar uma licenciatura condições especiais. Porque ele é a chave mestra, ele que vai dar o caminho para a formação dos médicos, dos biólogos, agrônomos, jornalistas, quais sejam as áreas do conhecimento. É o professor que precisa ser tratado com todos os privilégios que se imagine que um governo possa dar. Ainda é pouco. É assim que eu penso. Acredito muito nisso. Eu faço as suas palavras, no entanto, quero dizer o seguinte: o professor ele sofre essa gestão muitas vezes impositiva, porque ele, quando está dentro de uma sala de aula, ele é solicitado a cobrir, por exemplo, um professor de outra especialidade que não foi à aula por um motivo de saúde, por um motivo familiar, por condições socioeconômicas, porque a gente acha que não, mas tem professor que não tem aí, pelo seu salário que recebe, condição às vezes de sair 30 dias de casa para poder dar aula, porque é uma situação muito difícil para eles, sobretudo aqueles que estão começando a sua carreira. E também os professores que trabalham nas áreas ribeirinhas, que são colocados lá para fazer um atendimento de todas as matérias, português, matemática, história. Então, ele primeiro tem que ter uma formação geral de tudo, e para poder enfrentar essas augúrias que são impostas muitas vezes, e eles ficam muitas vezes sem ter o que fazer. Realmente é uma defasagem muito grande, a correção ela não é feita na velocidade que precisa ser feito, e realmente os governos precisam privilegiar essa categoria que forma, que performa e que coloca o cidadão dentro do caminho da sua correção, dentro daquilo que o nosso país precisa para poder ser desenvolvido. Haja visto que nós estamos aqui fazendo a repetição de vários outros programas no sentido de dizer: o Brasil não investe o que a Inglaterra investiu na educação, o que o Japão investiu na educação, o que a Alemanha investiu na educação, o que a Finlândia investiu na educação, quase 83% do seu PIB durante 10, 15 anos, para formar uma consciência de formadores, para formar uma consciência de novas pessoas que pudessem entrar dentro de um eixo e prosperar dentro desse eixo. Então, nós temos um país que quer abraçar realmente uma situação que muitas vezes não consegue, porque a Constituição Federal ela é muito clara quando fala educação e saúde para todos, mas ela não tem condição de abraçar todos. E quando abraça, não abraça com a qualidade que nós gostaríamos ou desejaríamos dentro dos nossos critérios. Então, em cima disso, eu gostaria de saber assim, uma pergunta curiosa. O que você faria, Rony, se você fosse presidente da República hoje na área de educação? É uma pergunta bem abrangente, né? Mas vamos lá. Eu acho que
Hoje, a nossa especialidade, o que nós fazemos em inclusão educacional, eu poderia falar a nível nacional, vamos lá, o ProUni, vamos ser específicos. Então, o ProUni poderia seguir o exemplo que Manaus deu para o Brasil. Tive a honra, como já dissemos aqui, de estar à frente da gestão, da criação técnica do Bolsa Universidade, na gestão do prefeito amazonino. Foram 4 anos, de 2009 a 2012, e nós criamos um movimento muito positivo dentro da cidade de Manaus. Quem está assistindo lembra do SOS Enchente? Pois é, aquela ação feita pela prefeitura tinha a participação de cerca de 2.000 bolsistas. O Parque Cidade da Criança, que a criança não vai lá só brincar, ela vai lá aprender, ela vai lá, enfim, fazer as atividades lúdicas todas, pedagógicas inclusive, de 800 a 1.000 bolsistas envolvidos mensalmente. Criou-se a contrapartida socioeducacional, Mauro, onde o estudante recebe a bolsa de estudo e ele precisa honrar, dentro das suas possibilidades, dar um retorno para a sociedade. Porque os vizinhos dele, de um lado e do outro, não ganharam a bolsa, mas aquele imposto era para beneficiar esses 2 vizinhos. Mas ele ganhou. Então ele vai fazer uma ação onde, de repente, o filho daqueles vizinhos pode estar lá no Cidade da Criança e ele está lá com um projeto, uma carga horária específica, dentro da sua área de formação, participando de um projeto especial. Faria isso. O ProUni, tendo uma contrapartida. Os milhares e milhares de estudantes que tem hoje o ProUni poderiam participar de projetos socioeducacionais nas prefeituras do país todo. Eu tenho certeza. Até porque fizemos e tem os dados e tem os números de sucesso. Seria para o país um passo importantíssimo, principalmente, Mauro, em projetos que poderiam trabalhar a alfabetização dessas crianças, até mesmo a alfabetização de adultos, por que não? Nós sabemos que o nosso país hoje precisa de muita gente de formação na área técnica, sobretudo porque nós estamos defasados em relação a isso. Nós temos aqui que ministros que foram ministros da educação, quando tiveram fazendo seus cursos de pós-graduação, PhD, doutoramento na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles perceberam uma coisa muito simples. Os Estados Unidos e Inglaterra, ele tem apenas 2 a 3% de doutores PhDs. E tem mestrandos em torno de 5% aproximadamente. E ele tem mais de 80% de pessoas com formação técnica. Então, ao contrário de que todo mundo pensa que os países desenvolvidos, eles evoluíram muito na formação do nível superior e com a graduação muito especializada em determinadas ações na área tecnológica, na área de construção, enfim, uma abrangência geral nesse sentido. E nós temos que caminhar para alguma coisa nesse sentido, na formação técnica. Existiam as escolas técnicas federais, existiam as escolas técnicas estaduais, e a gente viu isso aí, de uma determinada forma, sendo um pouco sucateado, acabado, sem incentivo. Eu acho que a formação técnica, pela quantidade de pessoas que não conseguem hoje entrar na universidade, seria uma saída para a nossa situação de demanda hoje. Mauro, deixa eu te relatar como alguém que vive disso, né? Eu e minha família, eu posso lhe dizer aqui que nós vivemos da educação, né? Respiramos isso dia e noite. Queria aproveitar, se você me permite, agradecer a todos que compõem o programa Educações, em especial aos parceiros, né, aos mantenedores que confiaram no nosso trabalho, porque já o conheciam e realmente sem eles nós não teríamos dado esse passo tão importante. Nós criamos uma modalidade, mano, que hoje atende, eu diria para você, arredondando, 40% dos nossos beneficiários eles estão voltados para a educação profissional. Então, há um crescimento espantoso, que eu não conhecia, que eu não vivenciava, porque passei os últimos 4 anos, né, dedicados à educação superior. E quando me deparei com educações, a possibilidade de criá-lo, a demanda era muito grande para a educação profissional. Então, desses nossos mais de 10.000 beneficiários, 40% da educação profissional. Eu queria aqui em primeira mão te anunciar. Hoje nós confirmamos, eu recebi o e-mail de uma das instituições, outras devem se credenciar, mas a primeira instituição, né, que se credenciou hoje para o supletivo.
Então, o Educações, aqui é primeira mão, nós estamos lançando aqui no seu programa. O Educações agora passa a conceder bolsas de estudo para supletivo. Aquelas pessoas que não estudavam havia 10, 20 anos, que precisam pagar um ticket em média de R$60 por cada disciplina, vão pagar metade, uma bolsa de estudo de 50%. Com isso, nós vamos estar formando mais uma massa crítica que daqui a um tempo também vai entrar na universidade, que daqui a um tempo também vai ser graduado como professor ou em outra área do conhecimento, mas o nosso programa também privilegia a formação de professores, a maior quantidade de vagas é para a formação de professores, e é com muita alegria que eu te dou em primeira mão essa notícia. E o portal é o www.educações, sem cedilha, acento nenhum, né? Educações, no plural, .com.br. www.educações.com.br. Criamos uma central de atendimento com todo um corpo técnico especializado. Em frente à praça, do lado da Praça da Saudade, na Rua Ramos Ferreira. É Rua Ramos Ferreira 664A, 664A. E é uma casa, sabe, Mauro, que nós temos também hoje, lançando aqui essa central de atendimento aqui contigo, é um espaço onde o bolsista tem uma biblioteca, tem um espaço para ele, enfim, tirar suas cópias. O nosso beneficiário tem todo um atendimento especializado e para a seleção também. Estou muito feliz porque não é um patrimônio do empresário, esse é um patrimônio da cidade. E que sirva de exemplo, e aqueles empresários que querem ser parceiros, é possível você ter sucesso empresarial, gerar empregos, né, ter sucesso, a palavra sucesso global, fazendo inclusão educacional, e eu reitero, é possível e está dando certo. Quero agradecer a participação do Rony Siqueira. Antes de pedir as suas considerações finais, eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial por tudo que você me falou aos empresários do nosso estado. Realmente eles fazem com isso uma história que isso vira realidade todo dia. Toda vez que você tem um estudante com o seu canudo na mão, com a sua formação profissional concluída, vocês podem ter certeza que vocês estão aí dentro do compromisso social pleno, fazendo com que a formação dessas pessoas elas possam contribuir com a nossa cidade para o futuro, para as suas novas gerações que aqui surgirão. Então, aos empresários amazonenses que acreditam e que vão acreditar ainda nesse projeto, quanto mais ele for divulgado, meus parabéns. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que assistem ao nosso programa, fazer convites especiais a todos os nossos colegas médicos, a todos os profissionais da área de educação, da área de segurança pública, as pessoas que estão aí trabalhando dentro dos prontos-socorros, os nossos enfermeiros, as nossas enfermeiras, todos os nossos auxiliares de enfermagem, todas as pessoas que estão trabalhando nas escolas, como a bibliotecária, como os serviços gerais, realmente todos aqueles que a gente pode lembrar aqui. Quero agradecer a participação de vocês e dizer que vocês lutam por uma sociedade digna, vocês lutam realmente pelo progresso da nossa cidade. E não pode esquecer que aquele trabalhador, que é o operário, que está aí na labuta, no 15º andar de um edifício, expondo a sua vida, ele está fazendo o seu trabalho com dignidade e nós temos que agradecer a Deus pela existência dessas pessoas, porque elas evoluem as nossas cidades também. Rony, eu estou muito satisfeito pela sua participação nesse programa, foi muito elucidador. Nós sabemos que isso é um programa que tem realmente uma vertente muito forte, é um programa que jamais, na minha opinião, deve ser esquecido ou deve realmente acabar, porque a nossa cidade evolui com isso. Eu gostaria de pedir as suas considerações finais para o nosso programa, no sentido de uma colaboração a mais, sobre o que você acha, quais são as metas que a gente pode seguir e qual é o nosso futuro. O que você pensa do nosso futuro na educação dentro do nosso estado? Muito bem, Mauro. Te agradeço o espaço aí, como educador, como empresário, como ex-gestor público, né? E acho que a gente tem dado um largo espaço aqui no Amazonas, sem dúvida. E só o fato de nós estarmos aqui conversando já é uma vitória. De ter um programa de TV que trate de educação, a gente já merece uma medalha de ouro você. Então,
aqui, nessas palavras, eu já me limito a dizer que canais de comunicação, canais de discussão, a exemplo do que a gente viu recentemente no país, o país todo discutindo, às vezes as pessoas não sabiam nem o que estavam discutindo, mas elas estavam insatisfeitas. Essa insatisfação significa que são pessoas pensantes, que são pessoas que têm consciência de que o que está bom e o que não está bom. Então, aos educadores, uma mensagem assim, né, que eles procurem discernir com clareza, que eles procurem enxergar quais são os valores que se tem dentro da sala de aula e aquilo que eles podem contribuir no macro. Um educador tem o dom da palavra, ele tem o dom do conhecimento, ele vai formar a massa crítica. Então, está na mão desses companheiros nossos que lhe assistem aí. Toda essa transformação. E que fica essa mensagem, o agradecimento de estar aqui e todas as lembranças boas que nós podemos ter nesse momento, né, Mauro? Agradecimento à equipe toda, a todos os nossos bolsistas. E você, quando vê na imagem de um estudante, seja ele uma pessoa com deficiência, né, porque sempre foi o nosso foco privilegiar as pessoas com deficiência nessa inclusão educacional, seja uma mulher adulta, aquela que não estudava há 20, 30 anos, ou um homem adulto, né, que de repente passou a vida toda dedicado aos filhos e agora voltou a estudar. Para essas pessoas que eu dedicaria nosso trabalho e essa conversa de hoje, para que eles sirvam de exemplo aos jovens, né, que às vezes têm benefícios, tantas facilidades que há 20, 30 anos não se tinha, né, irmão? Essa facilidade, vamos dizer assim, essa energia toda que se tem hoje buscando a formação dos bolsistas. Importante que aproveitem a oportunidade, essa é a mensagem. Muito obrigado, então, Rony Siqueira, pela participação no programa Educação em Foco. Dizer que esse programa de hoje é dedicado aos Joãos, às Marias, aos Pedros que labutam no dia a dia na nossa cidade, fazendo com que ela se torne um pouco mais bonita. Muito obrigado a todos, nosso programa, e estaremos sábado com uma novidade para vocês em educação. Queria cumprimentar todos os telespectadores e respondendo aos e-mails e mensagens que foram mandadas para o programa, muitos querem saber o que é cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco é um exame. Como é que nós devemos saber se estamos precisando ser submetidos a esse exame? Por que o médico indicou cateterismo para o meu pai, para a minha mãe, né, muitas esposas para o meu marido? Então, por que houve a necessidade de fazer esse exame? Esse exame é um dos últimos exames a serem feitos. Por quê? Porque o paciente já passou por uma bateria de exames não invasivos, ou seja, não entrou nada no corpo do paciente para diagnosticar, e outros exames também de sangue, como o teste ergométrico, o ecocardiograma. Esses exames detectaram a necessidade de se olhar, se investigar e ver se há algum problema no interior do coração. Para isso é realizado o cateterismo cardíaco. Como é feito esse exame, doutor? Esse exame é feito da seguinte maneira. Primeiro, há uma anestesia no local que vai ser puncionado uma artéria ou uma veia, e através dessa artéria ou dessa veia se coloca um catéter, ou seja, um tubo muito fino e flexível chegando até o coração. O paciente precisa de anestesia geral? Não há necessidade de anestesia geral. Eu costumo até falar com meus pacientes, nós vamos conversar durante todo o exame, né? As crianças, sim, essas necessitam anestesia geral, porque crianças também que nascem com problema de coração necessitam ser submetidas a esse exame. Quanto tempo demora, doutor? Esse exame demora de 20 a 30 minutos. Depois que se pega a veia ou a artéria, que vai ser puncionada e colocada o tubinho flexível, que é o catéter, direcionando
através de um aparelho, vamos chamar assim, de um aparelho de radioscopia, está muito ligado à radiologia, né? Você direciona esse catéter, essa sondinha, até o coração. Chegando no coração, injeta uma substância. Que substância é essa, doutor? Vai injetar o contraste. Como o próprio nome está dizendo, ele vai contrastar, ele vai clarear a área do coração e vai mostrar as coronárias e o coração propriamente dito. Ver se tem alguma obstrução, ver se o coração está inchado e se alguma coronária tem algum tipo de entupimento, para vocês entenderem, né? Doutor, esse exame tem risco? O exame é passível de risco. Eu costumo dizer muito aos pacientes: quem dirige corre risco? Corre risco. Você sai de casa, né, muito bem, usando cinto de segurança, dirigindo com toda atenção, mas também está correndo risco. O cateterismo tem um risco calculado, né? Pacientes que são mais idosos, pacientes que são safenados, pacientes que são infartados, tem um pouco mais de risco, mas o risco é calculado. E em mãos habilitadas, o risco diminui mais ainda, né? O exame é muito seguro e muito tranquilo de ser realizado. Aqui nós notamos, né, a coronária esquerda sendo contrastada com a substância que foi injetada, que é o contraste. Aqui a coronária esquerda, aqui a coronária esquerda novamente, e embaixo a coronária direita, que lembra a letra C, uma outra projeção da coronária direita. Observem aqui que há um estreitamento importante nessa coronária. Comparem o diâmetro de cima com o diâmetro de baixo. No meio nós notamos que há uma obstrução, um estreitamento nessa coronária. Portanto, esse paciente possui uma coronária com obstrução que pode ser tratada com angioplastia, que é o desentupimento da coronária. Como é que é feito esse tratamento no caso da angioplastia? Muda-se o material, porque agora já não é mais diagnóstico, já é um tratamento. Pode ser feito pela virilha, pelo pulso, como nós falamos anteriormente, e muda-se o material. O catéter já é um catéter mais especial e, através desse catéter, usa-se um guia que ele é mais fino do que um fio de cabelo e então inserido, passa através do entupimento, através da lesão, esse fio chamado guia, como o próprio nome diz, vai nos guiar dentro do coração para ser inserido o balãozinho e fazer o desentupimento com o balão. Após o implante da prótese, ou seja, esse paciente foi tratado com sucesso e agora chega para a gente algumas perguntas. Poxa, que tamanho é esse corte que é feito na virilha, é feito no pulso? Que tamanho é essa incisão? Normalmente a incisão é de meio centímetro. E quanto tempo depois, doutor, esse paciente pode ter uma recuperação? O normal, o paciente é submetido à angioplastia, no outro dia, normalmente, que é a rotina, fica em observação na UTI, porque tem um médico 24 horas, e no outro dia, então, é liberado para casa. O paciente tem um repouso, vai tomar uma medicação, certo? Vai fazer uma dieta e faz uma consulta com uma semana, 10 dias com o cardiologista dele, que vai solicitar alguns exames para posteriormente liberar dentro das condições desse paciente, liberar a vida normal, ou seja, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Normalmente, um paciente desse já volta a trabalhar com 30 dias, já tem condições de trabalhar com 30 dias. Por quê? Porque é o repouso, a prótese está se acomodando. Depois é solicitado alguns exames para liberar exercício físico, mas quanto à atividade laborativa, quanto ao trabalho, com 30 dias ele já pode voltar ao trabalho normalmente. Muitos pacientes recuperam tão rápido que
num tempo menor que 30 dias, já começam a trabalhar. Quem agradece é o seu coração.